desta vez até estou sentado e tudo. Penso que ainda não tinha inaugurado este formato, este estilo. Bom, hoje temos aqui uma sessão especial, pois estou a compilar uma série de material físico, analógico, como podem já ir cheirando. Trata-se essencialmente de material associado às várias exposições e concretamente às exposições de artes visuais e fotografia, em que eu fui participando como tal, como artista visual, fotógrafo. É engraçado, estou a fazer isto com o objetivo, tudo isto vai ter que ser digitalizado e ainda bem, para ser conservado para a posteridade. Nesse sentido, estou a recolher, organizar, e a seguir digitalizarei todo este material com o objetivo de o fornecer aos meus maravilhosos web designers, o Pedro Guedes e a Inês Mauriti, que se encarregarão de introduzir isto numa secção específica no site, nomeadamente a que diz respeito a catálogos, desdobráveis, folhas de sala, que já lá estão os textos transcritos, mas agora poderão estar mesmo imagens digitalizadas do próprio papel, que é outra coisa. Nesse sentido, vamos começar aqui, não aleatoriamente, mas por uma coisa engraçada. Isto foi a minha primeira exposição, numa galeria do Porto, chamada Por Amor à Arte, em janeiro de 1997, uma coletiva onde eu tive a honra e o prazer de expor com outras, que é assim que é, 5 artistas plásticas, pintoras e escultoras, e eu era o único rapaz no meio delas, e elas, enfim, já algumas com obra. E foi muito engraçado. O catálogo é também muito engraçado. Reparem que os catálogos têm um valor pela própria peça em si. Para mim é um complemento fundamental, por exemplo, desta imagem que eu criei especificamente para me apresentar, um autorretrato duplo. E, portanto, e todo o tipo de situações curiosas que poderão constatar depois. Penso que será digitalizado página a página e poderá ser visto assim. Bem, passemos então à primeira individual propriamente dita. Eu já estou completamente desorientado, porque isto é por aqui, depois vai por ali. É engraçado. E bem, este catálogo não é a primeira individual, porque a primeira individual ainda não encontrei a folha de sala, mas isto é realmente uma... Olha, inaugurei aqui um formato com a designer da altura, que foi, está aqui assinado, como em todos os trabalhos, Conceição Amaral, conhecida por Conchinha. E, portanto, inaugurei aqui um formato com ela, chegámos a acordo nesse sentido, do que eu pretendia, que era o formato desdobrável. E um desdobrável tríptico, que permitia, de facto, no interior, apresentar 3 quadros da minha autoria, 3 fotografias, que estavam expostas nesta exposição individual. E ao mesmo tempo, do outro lado é simpático, porque temos uma situação de capa e contra-capa que permite uma série de informação. Nomeadamente temos aqui um texto, que é um belíssimo texto, da Leonor Nazaré, pessoa aliás fundamental, quanto a mim, para a interpretação do meu trabalho. Este texto, fundamental, ainda hoje é um texto que remete para a ligação da fotografia ao vídeo. Reparem que aqui não estou a falar de vídeo, que eu antes de, nos anos 90, começar a expor fotografia, desde os anos 80 que faço vídeo, e durante toda essa década de início de 90, vários vídeos meus foram expostos em vários lugares, além de ter também realizado vídeos com programa de televisão, etc., videoclipes. Mas isso é outra conversa. Hoje estamos aqui para falar de catálogos. Reparem que eu gostei tanto deste formato que depois, já com outra designer, Maria João Ribeiro, propus-lhe que continuasse, e assim foi. Temos aqui realmente abrindo, desdobra-se para um tríptico. Esta corresponde à minha individual na Galeria Monumental, que também já foi referida em conversas. Tudo isto terá que ser bem digitalizado, cabe-me talvez a mim, com a ajuda de um especialista, fazer isso, para depois o Pedro e a Inês introduzirem isso como deve ser no site. Cá está mais uma vez a situação do texto, a situação de outra informação. Depois, o que é que nós temos aqui? Aqui são convites, não vale muito a pena. Depois temos outro formato, que é um formato muito curioso, a propósito até de ontem. Isto é uma folha de sala, da Sala do Viado, em que temos apenas um texto, que é tudo aqui, curiosamente, bilingue até. Portanto, quem o escreveu aqui teve esse cuidado, que é a Adriana Delgado Martins, um belíssimo texto também. E depois aqui uma série de... uma ficha técnica, portanto, é uma folha de sala que tem 2 folhas, porque, na verdade, a segunda é uma ficha técnica. O Diogo Liotte, que eu referi ontem, encontra-se aqui o texto dele, e de facto, e depois a ficha técnica. Isto são as 2 individuais.
Portanto, desde o formato desdobrável ao formato folha de sala. Depois temos em coletivas, bom, e depois podemos passar para situações em que, no dia em que eu for rico, talvez possa avançar em termos de produção independente para uma situação destas, que é o catálogo de uma das maiores coleções de fotografia, enfim, da Península Ibérica, ou talvez mesmo da Europa, quiçá do mundo, que é a antiga coleção Besarte, do Banco Espírito Santo, hoje chamada Novo Banco Cultura, mantém-se a mesma coleção, e, portanto, é uma coleção verdadeiramente extraordinária, onde eu tenho, de facto, a honra de figurar, portanto, passarmos para um catálogo do livro de uma exposição. Temos aqui as minhas 3 fotografias, que foram adquiridas e que estão hoje, penso eu, no espólio do referido Novo Banco hoje em dia. Este é um catálogo, não é? Basta, quer dizer, folhear para perceber. Temos aqui uma série dos artistas todos, enfim, estou aqui ao lado, pessoas para as quais, de facto, é um prazer e uma honra eu para estar ao lado delas. Para mim é que é. O tal catálogo também de Monsaraz. Monsaraz é um caso curioso, o grande Bienal do ano 2000, que teve, de facto, participações também muito interessantes, desde a arte do espetáculo, da música, desde a música erudita e depois também artistas visuais. Eu expus os tais 4 vídeos. Aqui, portanto, é um caso de vídeo instalação, onde podemos ver aqui no catálogo os textos, que eu também já referi, penso eu, do Filipe Rocha da Silva. Estão aqui assim, um vídeo, 2 vídeos, e depois podemos encontrar ainda um terceiro e um quarto vídeo. Ele fez o favor de fazer um texto para cada um dos vídeos, e aqui há uma ilustração dos próprios vídeos, com referidos títulos, com polaroids, da minha autoria também, claro, que estão relacionados diretamente com os vídeos que eu produzi e exibi em formato monumental. Eu outro dia falava sobre os lugares, estão aqui na Cisterna, no Largo Poente da Igreja de Santiago, etc. Eles foram projetados em enormes dimensões, como se fosse um cinema quase de 70 milímetros. Aqui também muito curioso, um catálogo um policopiado, enfim, mas em um formato, apesar de tudo, com dignidade, que é como deve ser, onde podemos encontrar a peça que viram em miniatura. Aqui está no formato original, embora talvez careça de escala, 2,20 metros de altura, por 1,5 de largura. Aqui já o estandarte pendurado, curiosamente está instalado num lugar que é as costas da Biblioteca da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, e esta própria peça que eu concebi de propósito, ou defini ser ela a figurar na grande coletiva, tem como, digamos que é o reverso da biblioteca, ou a continuação dela, projetando-se na minha própria biblioteca. Aqui também um texto interessante, curto, mas incisivo, como é aliás o seu tom, uma belíssima autora, que aliás colaborou no meu blog durante 2 anos, com uma coluna própria, se chamava Carteira de Senhora, que estamos a falar da Leonor Martins de Carvalho. E depois entramos numa fase mais recente, 2 individuais recentes. Voltei ao formato desdobrável, mas num estilo low cost. Quis fazer assim, sinal dos tempos talvez, ou sinal do estilo. Temos aqui um belíssimo texto também do jovem Sebastião Calhas Veloso, que faz aqui uma intervenção interpretativa de tal forma certeira que eu voltei 2 anos depois, que foi o ano passado, a convidá-lo para novamente escrever. E, portanto, cá temos o tal formato, embora com uma pequena variação, de trípticos, onde é possível apresentar todo o meu trabalho. E de facto, estou muito contente, embora num registro mais low cost, preto e branco, um certo minimalismo essencial, e que eu optei. Aqui, curiosamente, no meio é um desdobrável, é um livrinho, uma brochura que existe por enquanto sobre Serralves, a grande exposição de Serralves, onde eu tive, enfim, a elevadíssima honra de figurar, sendo selecionado para tal, sendo escolhido. E reparem, temos aqui a página, eu às vezes, enfim, até penso que é mentira. Na verdade, que estou aqui eu, estariam ali as 3 fotografias, que já sabem quais são, e ao meu lado está Alex Katz, enfim, um dos maiores artistas do mundo, não é? E depois a nossa Helena Almeida, a enorme Helena Almeida, Lourdes Castro, enfim, Vítor Pomar, Ângelo de Sousa, e eu digo assim, bom, cá estou eu também e espero estar à altura, e por isso mesmo sinto-me na obrigação de continuar, e logo a seguir fiz esta individual e muito em breve se preparam outras. Sendo assim, e porque a conversa já vai longa certamente, e eu ainda tenho que
ir repescar por aqui, por ali, nas diversas estantes e até talvez em caves ou em sótãos, mais catálogos, folhas de sala, desdobráveis, etc. Convites, que também quero que sejam digitalizados e apresentados. Os convites há uns de facto são belíssimos, como este, associado à exposição de vídeos privados, que penso que em si próprio é uma peça de arte, portanto o design gráfico é uma arte, está, para além de ser uma arte menor, como alguns querem classificar. Há por aí mais umas coisas, mas cá ficamos para uma próxima conversa. Até porque eu tenho que organizar isto tudo, digitalizar e depois poderão ver no site. Aqui ao vivo e a cores, e tocar e cheirar. Não há nada como o cheiro do papel antigo, há qualquer coisa de mágico nele, para já é só para mim. Mas eu penso que fornecerei, se tiver duplicados, a algumas bibliotecas, que aliás já me pediram, bibliotecas de arte e outras que tais, alguns destes catálogos, e penso que já figuram também em algumas, e assim espero que seja possível para quem estiver verdadeiramente interessado, porque isto das artes visuais tem nos catálogos, nos convites, em todo este material de apoio, também um prolongamento que deve ser fruído, e para quem coleciona papéis, penso que será um prazer, e sei que até alguns se vão encontrando em alfarrabistas e por aí assim. Bom, então até logo e continuação.